Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, dá pra gente envelhecer com saúde? Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Uma satisfação imensa participar aqui do quadro e especialmente no dia do idoso, né? No dia 1º de outubro, a gente sabe que hoje o outubro rosa toma de conta das mídias, mas a gente está aqui para tentar lembrar um pouquinho do dia do idoso. E respondendo sua pergunta, é possível sim, Marcos. O envelhecimento com saúde é uma opção, eu sempre digo. A gente tem duas opções: envelhecer com saúde ou envelhecer sem saúde. O envelhecimento com saúde ele requer acúmulo de algumas reservas em saúde, eu chamo de acúmulo de capital em saúde em idades mais jovens. O que seria isso? É você fazer sua prevenção antes de envelhecer, é você ter uma atividade física, é você manter uma dieta equilibrada, é você controlar as doenças crônicas, controlar a hipertensão, controlar o diabetes, controlar o estresse, é você dormir bem, é você ter uma vida saudável. E só assim você vai controlar o peso, você vai acumulando capital em saúde e vai envelhecendo sem as doenças comuns da velhice. Que a grande dúvida é: todo mundo que fica velho fica doente? E a dúvida é: essas doenças são da idade? A resposta não. Envelhecer com saúde requer prevenção, requer que você fisicamente esteja bem. O conceito de saúde ele passa por isso, de uma saúde física, passa por uma saúde mental, passa por uma saúde social, passa por uma saúde também do espírito, uma saúde espiritual. Então, para que a gente envelheça bem com saúde, é possível sim, mas a gente tem que optar por esse envelhecimento. Então é questão de escolha. É uma questão, eu diria, sim, e essa escolha ela começa mais ou menos em qual idade? Ao nascer. A gente começa a envelhecer ao nascer. Se o parto foi bem apropriado, se a criança toma todas as medidas de vacinação, de alimentação, uma criança que tem um desenvolvimento neuropsicomótor, ela vai chegar na fase adulta bem, e na fase adulta é uma pessoa que tem bons hábitos de vida, ela vai necessariamente, indubitavelmente, sofrer menos com as doenças que são comuns na velhice e vai envelhecer com saúde. Eu sempre digo que o envelhecimento ele é heterogêneo, Marcos. Existem pessoas com 80 anos que estão acamadas, não conseguem andar, totalmente dependentes, sofrendo com dor. E existem pessoas com 80 anos ativas, independentes, que correm uma maratona, que trabalham na luta da zona rural. Então, é bem heterogêneo. Essa pessoa que está na cama, que tem 80 anos, e a pessoa que está correndo maratona, elas envelheceram de maneira bem diferente. Um envelheceu bem e o outro envelheceu mal, né? A gente sabe que tem a questão da genética, né? Mas a questão da genética ela não é responsável 100% por aquilo que vai acontecer no futuro. A gente tem fatores modificáveis, simples, que a gente às vezes negligencia e que mais para frente a gente vai poder sofrer com as consequências. Doutor Belísio, como é que a pessoa consegue, por exemplo, envelhecer com autoestima elevada? Porque a gente vê muita gente aí já com seus 40 anos, por exemplo, e diz: eu vou ficar velho, né? Como se ficar velho fosse, por exemplo, uma fase ruim, um sofrimento. Então, é importante você entrar para a terceira idade com autoestima elevada? A nossa cultura ocidental, ela tem a palavra velho como sinônimo de coisa acabada, de coisa ruim, de coisa defeituosa. E na verdade esse conceito ele não é tanto verdade absoluta, né? Os orientais eles veneram os anciãos, os idosos. São as pessoas que têm mais experiência de vida, que têm mais sabedoria, são quem decidem, orientam toda uma comunidade, toda uma família. E essa diferença de cultura
faz com que nós sempre achamos que o envelhecimento traz só coisas ruins, só traz coisas como doenças, traz coisas como... Não, mas o envelhecimento ele tem alguns pontos positivos. O idoso ele tem uma capacidade de resiliência muito maior do que o adulto jovem. Ele já passou na vida várias provações e ele consegue ter essa capacidade de se adaptar muito maior do que as pessoas jovens. Então ele é uma pessoa a quem a gente deva buscar. Como é que você conseguiu sair dessa rotina? O que acontece na maioria das vezes é o preconceito, né? Os jovens, principalmente os jovens, acham que porque um idoso não tem uma habilidade de mexer no celular, ele não sabe mais de nada, ele não consegue, não pode dar uma opinião. Mas eles são pessoas já que casaram, tiveram filhos, netos, eles sabem quando uma criança nasce, quais são os cuidados, o que é que a gente tem que fazer no aspecto financeiro para ter sucesso ou não ter sucesso. Eles sabem que o caminho sabe o caminho das pedras, né? Então a experiência, a resiliência, a capacidade de lidar com problemas é muito maior na velhice. E eles têm também uma questão de serem, né? Envelhecer. O C aí não seria seria o S, né? Eles são mais do que aparentam ser, do que tentam ser. Os idosos, eles sabem quais valores a vida são importantes, então eles tendem a valorizar mais aquilo que é importante. Então eles têm essa questão de ser muito maior. Então existem vantagens, existem inúmeras vantagens do paciente que vai ficando velho. Não é só coisa ruim também, não. Nosso ouvinte Solange, ela coloca o seguinte aqui: se você olha no espelho e vê os fios de cabelos com 40 anos, né? Se você olha no espelho e vê os fios brancos com 40 anos e dá risada, isso é autoestima? Autoestima é um conceito, Marcos, que a gente relaciona muito à aparência, né? Relaciona muito ao espelho. Mas autoestima não é só isso, não. Autoestima envolve muito mais coisas. Não adianta você estar bem vestido, não adianta você estar maquiado, estar bem e você se sentir mal, você se sentir para baixo. Autoestima ela envolve conceitos mais complexos. Mas o exemplo da ouvinte faz muito sentido. Ela tá bem, sorri com os cabelos brancos, graças a Deus. Isso é uma forma de... a gente até tem alguns estudos na literatura que a pessoa que é mais otimista, que é mais positiva, ela vive mais, ela tem menos depressão, ela tem menos ansiedade. Só o fato dela pensar positivo. As pessoas mais pessimistas, então... do limão fazer a limonada, dos cabelos brancos, ela ter essa percepção boa de autoestima é muito importante. E a gente sabe que a tranquilidade da alma, a tranquilidade da mente é uma forma de envelhecer bem, é uma forma de você optar por envelhecer sem depressão do futuro, sem Alzheimer, sem doenças deletérias à saúde mental. Minha sogra tem 69 anos, não consegue dormir direito, com as pernas inquietas e agonia. O que fazer para ela ter uma melhora, doutor Belísio? Muito bem. Síndrome das pernas inquietas. Existe uma doença que é um transtorno do movimento e que atrapalha o sono, que se caracteriza exatamente com o que ela diz. É uma inquietação, o paciente só consegue aliviar essa inquietação das pernas quando ele movimenta as pernas. Então, é aquela pessoa que vai dormir e tem que estar toda hora mexendo as pernas para poder dormir, aliviar essa inquietação. Como eu falei, uma doença, eu diria, neurológica, uma doença talvez de fundo neurológico, mas ela tem associação com várias outras doenças. Por exemplo, com anemia. Os pacientes que têm anemia, eles têm mais síndrome da perna inquieta. Pacientes que têm problemas circulatórios como insuficiência venosa, varizes, eles têm mais pernas inquietas. Mas é uma doença que causa muito
piora muito a qualidade de vida do paciente, causa insônia e é facilmente tratável, facilmente identificável e tratável. O paciente, quando bem diagnosticado, na mesma noite ele toma um remédiozinho, que é um remédio que a gente utiliza para a doença de Parkinson, e ele responde, ele melhora, fica bem. Logicamente que a gente vai tratar as condições que também podem piorar, como anemia, como circulação, como alguma neuropatia em virtude de diabetes, mas existe essa doença com nome, com critérios diagnósticos e tratamento específico chamado síndrome das pernas inquietas. O que fazer? Buscar essas causas de veia quebrada, de anemia, e tratar tudo isso e levar ao médico para poder ela melhorar a qualidade de vida dela na terceira idade. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, doutor Belizimar. Doutor Belis, minha avó faz muito tempo que ela toma remédio para dormir, que ela tem depressão. Todo dia ela disse que amanhece tonta e as pernas pesadas. Será que tem a ver com o remédio? Porque faz tempo que ela toma. Me explica aí, por favor. E aí, doutor Belizo? Veja bem, Marcos, os medicamentos utilizados para tratar insônia, na grande maioria das vezes, eles causam o que a gente chama de efeito rebote, uma ressaca no outro dia. Eles têm uma meia-vida, o tempo de duração no organismo, principalmente no organismo idoso, é muito maior do que em adultos jovens, porque eles são distribuídos na gordura do corpo, no tecido adiposo. E o idoso ele tem muito mais tecido adiposo do que o adulto jovem. Então o que é que acontece? Se ele era para ficar 6 horas no organismo, 8 horas, ele fica 24, tem medicamento que fica 72, 100 horas no organismo. Então ele acorda, mas sob o efeito do remédio, sob o efeito de indução do sono. Então eu sempre digo, tratar insônia nem sempre é passar remédio para dormir. Primeiro é higienizar o sono, criar hábitos saudáveis para dormir. Na grande maioria das vezes a insônia é resolvida. Depois buscar fatores que podem estar atrapalhando o sono. Por exemplo, a gente falou agora em acima da perna inquieta. A gente pode ver uma dor que está incomodando o paciente. É uma insônia porque o paciente tem demência, ele não está medicado para o Alzheimer e ele fica tendo insônia à noite. É uma insônia porque tem uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca e não está compensada, e o paciente precisa estar bem para poder não cansar à noite. Então a pergunta foi se o remédio pode causar essa tontura. Sim, pode, na grande maioria das vezes é causa de queda no idoso os remédios para dormir. Minha recomendação, desculpe, é não parar o remédio, porque esses remédios, se a gente parar de vez, pode dar abstinência. É procurar o profissional que medicou, relatar o sintoma, dizer que foi depois do remédio que está assim, e para ele ver o que é que faz. 30% dos pacientes que internam, 30%, isso é um dado americano, são por reações adversas a medicamentos. Então, os idosos, né? Então, o idoso está muito suscetível a tomar remédio e ter reação. Uma delas é essa. Tem mais áudio chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Jantas. Bom dia, doutor Belísio. Doutor Belísio, eu me operei de esterectomia com 47 anos. E eu sinto muita inquietação, assim, tipo sangue subindo, aquele calor. Tenho insônia, sinto coisa ruim, assim, me estresse muito. Isso é por conta da cirurgia ou é alguma outra coisa que pode estar acontecendo comigo? Doutor Belizo responde. Bom, se a esterectomia foi total e te retirou... Eu acho que ela complementou aqui, deixa eu ver. A esterectomia foi total. Foi total. Total, tirou os ovários, foram retirados as glândulas que produzem os hormônios femininos, o estrógeno. Então ela entrou numa menopausa cirúrgica. Ela foi colocada num período de menopausa por causa da cirurgia. Ou seja, ela não produz o estrógeno, que é o hormônio produzido pelas mulheres. E essa menopausa cirúrgica ou não, ela cursa com alguns sintomas. Mulheres mais tem algumas mais suscetíveis, outras menos,
que são praticamente esses que ela descreveu. Ondas de calor, que a gente chama de fogachos, aqueles calores, mesmo sem estar fazendo calor. Alterações no sistema nervoso, como insônia, como fragilidade emocional, suscetibilidade à depressão, à ansiedade. Elas ficam mais frágeis, mais suscetíveis a adoecer de depressão, de ansiedade, ficam mais irritadas, ficam mais estressadas. E ela falou que sente coisas ruins, às vezes esses fogachos, esse desequilíbrio hormonal típico do período do climatério, da menopausa, causa sintomas às vezes que o paciente não consegue detalhar melhor e dizer uma coisa ruim, uma agonia, um farnizinho, enfim. Então, muito provavelmente foi dessa menopausa cirúrgica, e aí ela tem que ver com o médico do bairro, com o médico dela, para fazer reposição hormonal ou não, se ela tiver indicação. Doutor Belísio, essa síndrome das pernas inquietas só acontece com pessoas mais velhas ou não? Porque minha filha dorme muito mal e fica só balançando as pernas na rede. Pode ser também essa doença? Ela tem 13 anos. Não, ela pode acontecer em idades mais jovens, né, em pacientes mais jovens, mas ela é muito mais prevalente em pacientes que são idosos. E ela é muito mais prevalente ainda em pacientes que são idosos e têm doença de Parkinson. Eu não estou dizendo que é só quem tem Parkinson, que é só idoso, não. Todo mundo pode ter, mas ela é mais prevalente na terceira idade. Lembrar que tem que ser aquela perna inquieta que alivia ao movimento, né? Alivia ao movimento. Que às vezes a pessoa fica balançando assim as pernas. Isso não é perna inquieta, não. Isso é ansiedade, né? Fica mexendo as pernas e mexendo ou não vai aliviar, não. É aquela perna inquieta que alivia com o movimento. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Pergunta aí pro doutor, eu sou diabética e sinto muita queimagem nos meus pés e tenho muitas varizes. Inclusive, estou com uma variz aqui doendo muito. Eu já fiz esterectomia também, fiz total. Eu queria saber se essa queimação é da esterectomia ou é da diabetes. E aí, doutor Belísio? Muito provavelmente é da diabetes. Dos sintomas, uma das complicações do diabetes é nos nervos periféricos, que a gente chama de neuropatia diabética. E isso faz com que os nervos sejam degenerados e a gente perde a sensibilidade. Sente formigamento, ela diz que sente uma queimação, sente dormência. Os pacientes diabéticos, eles sentem esse tipo de dor neuropática, esse tipo de sintoma chamado de neuropatia diabética. É clássico a queimação plantar, a queimação debaixo dos pés em virtude do diabetes. Pode ser da menopausa, pouco provável, mas ela pode estar contribuindo. A principal causa aí é a diabetes. E aí ela falou uma coisa, que ela tem varizes, e os pacientes que têm diabetes, eles não sentem tanta dor. Uma variz dessa, ela pode infeccionar, porque quem tem varizes está mais suscetível a infecções, porque o sangue fica parado ali. E diabetes, perda de sensibilidade, varizes pode terminar numa infecção, numa amputação. Muito cuidado com esses pés, cuidado na diabetes, e vá de 3 em 3 meses, procure um serviço de saúde. Todo dia examine seus pés, cuide bem dos pés, não negligencie. Um dos grandes problemas, eu sempre estou dizendo, dos pacientes que têm doenças crônicas, os idosos têm muitas doenças crônicas, é o não seguimento do acompanhamento. Eles vão uma vez porque está doente ali de uma tontura e nunca mais voltam para uma manutenção. Eu comparo sempre com o carro, né? A gente tem que estar sempre fazendo revisão num carro, né? Para que ele possa não dar problema, para evitar do problema dar. Vai uma vez e não vai mais. Aí dá um ajuste ali no diabetes, a diabetes vai prosseguir. Às vezes até a gente tem que tirar remédio quando a gente vai envelhecendo. Há
uma desprescrição de alguns remédios que não são mais necessários. Então, a importância de estar sempre revisando o paciente, os medicamentos, as queixas novas, evita um desastre como uma amputação. Tem mais pergunta? Bom dia. Bom dia, Marcos Janta. Marcos Janta, aqui é a Isabel. Doutor Isabel. Belize me conhece, quem é? Eu quero saber, doutor Belize, porque eu tô com 51 anos, já entrei na menopausa, tô ficando muito esquecida. Se eu vou botar uma coisa num canto, eu boto no outro canto, então tá me dando muito esquecimento. E eu tenho também fibromialgia crônica. Será que é por conta do problema que eu tenho? Pergunta aí a ele se é. Doutor Belize responde, e aí? Mandar um abraço para minha amiga Isabel. Ela parece que está recuperada, teve meio doente, trabalhava ali no hospital, vendendo algumas coisas. Então você conhece realmente a Isabel, né? Mesmo, Isabel é uma pessoa do meu coração. Ela tem fibromialgia e está relatando que está tendo muito esquecimento. A fibromialgia, Marcos, é uma doença que cursa com dores no corpo todo, cursa com uma sensação de insônia, um sono não reparador, e na grande maioria das vezes cursa com transtorno do humor, ansiedade e depressão. Então é uma tríade, né? O fato de cursar com dor causa esquecimento. O fato de cursar com perda de sono causa esquecimento. E o fato de ter ansiedade e depressão junto atrapalha a atenção e o paciente esquece. Além disso, muitos medicamentos utilizados para tratar a fibromialgia, eles também causam esquecimento. Então teria que ver se está tomando algum remédio que está causando esquecimento, se a fibromialgia está bem tratada, está com tratamento otimizado, se está e provavelmente ela não vai sentir essa queixa de esquecimento, e nesse sentido tentar também fazer um tratamento não só com remédio, tentar fazer algumas atividades de estimulação cognitiva, de relaxamento, para que até mesmo a acupuntura, a hidroginástica, para que o paciente tenha sucesso total no tratamento. Então, dor com sono não reparador associada à ansiedade e depressão é fibromialgia. E essas três coisas causam esquecimento, além do tratamento da fibromialgia, que alguns medicamentos podem causar esquecimento. Então, minha amiga Isabel pode estar esquecendo pela fibromialgia e pode estar esquecendo pelo tratamento da fibromialgia. Ok, doutor Belizo, quero aqui agradecer a sua participação. Na próxima terça-feira a gente volta aqui com as perguntas que nós fizemos hoje. Mandar um abraço aqui para a turma do grupo do WhatsApp, Futebol CESP. Tem cada sofredor nesse grupo, né? Tem muito São Paulino sofredor, rapaz. Um abraço para a turma aí, viu? Essa turma simpática aqui nos acompanhando. Abdias é que é o chefe aí. Abdias, tem quem mais aqui? Tem doutor Anso, doutor Tasso. O Carmerson, né? O Alexandre Costa, Geraldo Oliveira, Sidney Silva, até Zé da Noite tá no grupo? Tá. J. Araújo, sargento. Edinaldo é São Paulino, né? São Paulino. Tá sofrendo aí, policial, né? Edson, enfermeiro, também é São Paulino. O Aldo, né? O Edson Veras é São Paulino. Ave Maria, dos mais chatos que tem. É daquele chato, né? Um abraço para ele, Lolota, quem Rogério, mais aqui? Então, uma turma grande aqui, né? É a turma lá do CESP e da rádio agora. De flamenguista só tem a gente, praticamente. Tem você, Zé da Noite. Eu tive que botar alguns para reforçar, porque tava muito pouco. Então, o que? Gerson é o que, Gerson? Botafogo, pronto, sofredor. Um abraço do Belize. Ei, Marcos, me dê um minutinho aí. Hoje, na verdade, essa semana foi a Semana do Idoso, né? A Semana do Idoso no Sertão. E várias atividades, foram várias instituições que formaram a rede para promover a Semana do Idoso aqui de Caicó. Caritas, o FRN, o Hospital Regional, eu vou esquecer aqui de algumas, mas o NP, Prefeitura. Então estão acontecendo algumas atividades, e o seminário de envelhecimento começou ontem no Dom Wagner à tarde, e hoje continua. Hoje a gente vai fazer uma mesa redonda lá. Eu queria convidar todo mundo que puder comparecer, idosos, cuidadores, profissionais. A gente vai falar do que é mito e do que é verdade, do que se tudo aquilo que eu sinto é da idade. A gente preparou uma fala bem interessante, então pedir esse espaço para divulgar no programa, e se Deus quiser, até a próxima terça vamos ganhar do Grêmio lá dentro, viu? Se Deus abraço. Quiser.